Capítulo 30. O Santíssimo. Terás entendido que aquela lembrança do imperador, acerca da medicina, não era mais que a sugestão da minha pouca vontade de sair do Rio de Janeiro. Os sonhos do acordado são como os outros sonhos. Tecem-se pelo desenho das nossas inclinações e das nossas recordações. Vá que fosse para São Paulo, mas a Europa era muito longe, muito mar e muito tempo. Viva a medicina! Iria contar com estas esperanças a Capitu. Parece que vai sair o Santíssimo, disse alguém no ônibus. Creio que é em Santo Antônio dos Pobres. Pare, senhora recebedor. O recebedor das passagens puxou a correia que ia ter ao braço do cocheiro. O ônibus parou e o homem desceu. José Dias deu 2 voltas rápidas à cabeça, pegou-me no braço e fez-me descer consigo. Iríamos também acompanhar o Santíssimo. Efetivamente, o sino chamava os fiéis àquele serviço da última hora. Já havia algumas pessoas na sacristia. Era a primeira vez que me achava em momento tão grave. Obedeci a princípio constrangido, mas logo depois satisfeito, menos pela caridade do serviço que por me dar um ofício de homem. Quando o sacristão começou a distribuir as roupas, entrou um sujeito esbaforido, era o meu vizinho Pádua, que também ia acompanhar o Santíssimo. Deu conosco, veio cumprimentar-nos. José Dias fez um gesto de aborrecido e apenas lhe respondeu com uma palavra seca, olhando para o padre que lavava as mãos. Depois, como Pádua falasse ao sacristão baixinho, aproximou-se deles. Eu fiz a mesma coisa. Pádua solicitava do sacristão uma das varas do palio. José Dias pediu uma para si. Há só uma disponível, disse o sacristão. Pois essa, disse José Dias. Mas eu tinha pedido primeiro, aventurou Pádua. Pediu primeiro, mas entrou tarde, retorquiu José Dias. Eu já cá estava. Leve uma tocha. Pádua, apesar do medo que tinha ao outro, teimava em querer a vara. Tudo isto em voz baixa e surda. O sacristão achou meio de conciliar a rivalidade, tomando de si obter um dos outros seguradores do palio que cedesse a vara ao Pádua, conhecido na paróquia como José Dias. Assim fez, mas José Dias transtornou ainda esta combinação. Não, uma vez que tínhamos outra vara disponível, pedia-a para mim, jovem seminarista, a quem esta distinção cabia mais diretamente. Pádua ficou pálido como as tochas. Era pôr à prova o coração de um pai. O sacristão, que me conhecia de me ver ali com minha mãe aos domingos, perguntou de curioso se era deveras seminarista. Ainda não, mas vai sê-lo, respondeu José Dias, piscando o olho esquerdo para mim que, apesar do aviso, fiquei zangado. Bem, cedo ao nosso Bentinho, suspirou o pai de Capitu. Pela minha parte, quis ceder-lhe a vara. Lembrou-me que ele costumava acompanhar o Santíssimo Sacramento aos moribundos, levando uma tocha, mas que a última vez que conseguira uma vara do palio. A distinção especial do palio vinha de cobrir o vigário e o sacramento, para a tocha qualquer pessoa servia, cheio de uma glória pia e risonha. Assim fica entendido o alvoroço com quem entrara na igreja. Era a segunda vez do palio, tanto que cuidou logo de ir pedi-lo. Outra vez, a interinidade interrompida. O administrador regressava ao antigo cargo. Quis ceder-lhe a vara. O agregado tolheu-me esse ato de generosidade e pediu ao sacristão que nos pusesse, com as 2 varas da frente, rompendo a marcha do palio. Roupas enfiadas, tochas distribuídas e acesas. Padre e cibório prontos. O sacristão de isope e campainha nas mãos. Saiu o préstito à rua. Quando me vi com uma das varas passando pelos fiéis que se ajoelhavam, fiquei comovido. Pádua roía a tocha amargamente.
É uma metáfora. Não acho outra forma mais viva de dizer a dor e a humilhação do meu vizinho. De resto, não pude mirá-lo por muito tempo, nem ao agregado, que, paralelamente a mim, erguia a cabeça com o ar de ser ele próprio o Deus dos exércitos. Com pouco, senti-me cansado. Os braços caíam-me. Felizmente a casa era perto da Rua do Senado. A enfermeira era uma senhora viúva, tísica, tinha uma filha de 15 ou 16 anos que estava chorando à porta do quarto. A moça não era formosa, talvez nem tivesse graça. Os cabelos caíam despenteados e as lágrimas faziam-lhe encarquilhar os olhos. Não obstante, o total falava e cativava o coração. O vigário confessou a doente, deu-lhe a comunhão e os santos óleos. O pranto da moça redobrou tanto que senti meus olhos molhados e fugi. Vim para perto de uma janela. Pobre criatura! A dor era comunicativa em si mesma, complicada da lembrança de minha mãe. E quando, enfim, pensei em Capitu, senti um ímpeto de soluçar também. Enfiei pelo corredor e ouvi alguém dizer-me: Não chore assim. A imagem de Capitu ia comigo, e a minha imaginação, assim como lhe atribuíra lágrimas há pouco, assim lhe encheu a boca de riso agora. Via escrever no muro, falar-me, andar à volta com os braços no ar. Ouvi distintamente o meu nome, de uma doçura que me embriagou, e a voz era dela. As tochas acesas, tão lúgubres na ocasião, tinham-me ares de um lustre nupcial. Que era lustre nupcial? Não sei. Era alguma coisa contrária à morte, e não vejo outra coisa mais que bodas. Esta nova sensação me dominou tanto que José Dias veio a mim e me disse ao ouvido em voz baixa: Não ria assim. Fiquei sério depressa. Era o momento da saída. Peguei da minha vara e, como já conhecia a distância, e agora voltávamos para a igreja, o que fazia a distância menor. O peso da vara era muito pequeno. Demais, o sol cá fora, a animação da rua, os rapazes da minha idade que me fitavam cheios de inveja, as devotas que chegavam às janelas ou entravam nos corredores e se ajoelhavam à nossa passagem. Tudo me enchia a alma de lepidez nova. Pádua, ao contrário, ia mais humilhado. Apesar de substituído por mim, não acabava de se consolar da tocha, da miserável tocha. E, contudo, havia outros que também traziam tocha, e apenas mostravam a compostura do ato. Não iam garridos, mas também não iam tristes. Via-se que caminhavam com honra.